Olá, meu amigo e minha amiga. E os jogos estão sendo jogados. E eu não me refiro aqui a nenhum campeonato de futebol no nosso país ou fora do Brasil, não. Me refiro aos acontecimentos da vida política aqui no Brasil e os acontecimentos da vida política fora do Brasil que têm conexões. E no meio delas, algumas criaturas que vivem no universo paralelo da extrema-direita aqui no nosso país que estão manifestando verdadeiros surtos delirantes. Essas criaturas estão apostando todas as suas fichas que o nosso país será sancionado por aquela figura lunática dos Estados Unidos em 50% a partir do dia 1º de agosto, em tudo aquilo que a gente exporta para lá. Mas e se isso der errado? Porque a condicionante que foi exposta por Trump é que o Brasil paralisasse os processos que vão jogar Bolsonaro e a sua orcria na cadeia. Só que tem situações, gente, em alguns negócios, em alguns acordos, que são inegociáveis. Não adianta o Trump dizer que vai baixar a tarifa aqui no nosso país se nós entregarmos todas as nossas mães. Seria isso possível? Evidentemente, isso está fora de qualquer cogitação. Do mesmo modo, está fora de qualquer cogitação destruir o poder judiciário do nosso país, a nossa soberania e descredibilizar as decisões do Poder Judiciário aqui no nosso país. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer é um recuo, como o Trump está fazendo em vários países, porque também há pressões lá nos Estados Unidos, diante daquilo que ele está fazendo, porque não tem como esconder que ele está tentando sancionar o nosso país por um capricho pessoal. Não existem razões técnicas, não existem razões econômicas para isso. E as pressões que o Brasil também está fazendo, o Brasil está se articulando, começam a surtir alguns efeitos muito importantes. E em meio a essas situações todas, não é que o Dudu Bananinha acordou num desespero muito maior, porque não vai poder mais usar Pix da esposa, a esposa também vai poder fazer Pix, mas ele está com dinheiro guardado em dólar lá, né? Então não vai fazer tanta falta. Mas uma hora o dinheiro acaba, né? Até porque ele pode ser obrigado a gastar lá com advogados nos Estados Unidos se as coisas mudarem. E podem mudar, porque a figura de Donald Trump está se corroendo. A figura está sendo corroída, melhor se dizendo assim, né? Em todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. É aquele protocolo muito bacana que ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, né? Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, notícia aqui dessa manhã, né? Rejeição a Trump dá salto e Bolsonaro é desaprovado por 60% no tarifaço de pesquisa. A pesquisa foi publicada hoje. Ações de Tarcísio e de Eduardo Bolsonaro também são rejeitadas. Já atos de Lula são aprovados por 50%, mostra levantamento Pulso Brasil e PESP. Gente, o Trump está com a imagem aqui no Brasil muito ruim, e lá fora do nosso país também. A imagem dele não anda nada boa. Quando a gente tem, ainda, né? Porque quando esse assunto do tarifaço dele, isso ganhar mais contornos, isso for mais exposto, mais pessoas estiverem opinando sobre as consequências desse tarifaço sobre a nossa economia, a tendência é que haja uma corrosão ainda maior da figura dessa criatura que está lá com problemas sérios também nos Estados Unidos, né? E não são problemas só econômicos. Existem muitos problemas lá. O Brasil está se articulando, está reagindo. O governo Lula mandou um grupo de diplomatas para a Organização Mundial do Comércio e lá conseguiu o apoio de mais de 40 países, além de todos os países da comunidade do euro. Então, quase 100 países que se solidarizaram com o Brasil. E aqui foi o porta-voz da Organização Mundial do Comércio falando, né? Tá falando em inglês, não tem a legenda aqui, não sei se dá para pegar, mas vamos ver se dá para acompanhar. Discussion, and Brazil did express, as I said, deep concern over unilateral trade measures. Ele fala que o Brasil levantou algumas questões sobre as medidas unilaterais e essas medidas estão prejudicando princípios da Organização Mundial do Comércio. Undermining WTO principle and called on members to unite in E que o Brasil defending convidou os membros para system. se unirem, né, a esse movimento, né, de enfrentamento, de forma a preservar o comércio multilateral. 40 WTO members, counting the European Union as one,
spoke in support of safeguarding the WTO rules. Então, assim, o Brasil está se movimentando concretamente, apesar de algumas pessoas dizerem, a gente vê o discurso do Tarcísio, né, tem que sentar na mesa de negociação. O Tarcísio vai negociar o quê? A tua mãe, Tarcísio? Não sei se o governador de São Paulo tem mãe ainda, né? Mas se tiver, o senhor está disposto a negociar sua mãe numa mesa de negociações? Porque é isso que o Trump está pedindo. Ou entregue a mãe, ou senão a gente vai manter as taxas de 50%. Então tem que negociar o quê? Né? Vamos negociar com o sequestrador. Né? Negociar em que nível? Está disposto a fazer o quê? Pagar que tipo de resgate? Né? Aliás, nem sequestradores, né, exigem coisas tão infames quanto está se exigindo de uma nação por parte do presidente norte-americano com seus lacaios aqui dentro, seus vassalos. Né? Estamos discutindo expulsar dos Estados Unidos a Organização Mundial do Comércio, diz Bernard Lange, do Parlamento Europeu. Então, a posição do Brasil não é uma posição isolada. Quando a Europa toda está sendo ameaçada de ser tarifada em 30%, olha, isso mexe com todas as relações comerciais no planeta. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo numa organização? Organização essa que ele não respeita, não acata e não acolhe. Então, tem que sair mesmo, né? É um caminho natural, porque seria apenas um organismo tóxico no meio de relações de países que estão querendo ter relações comerciais. Né? Então, gente, olha, isso tudo demonstra um desespero muito grande nos Estados Unidos, dos seus dramas internos, a corrosão social que está acontecendo lá, as desigualdades, a concentração de renda e as estratégias que se usam em países assim para distrair a atenção do povo. Ora, eles provocam guerras e, no caso, uma guerra tarifária, né? Que é a que está distraindo mais as pessoas e causando estresse também nos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas não percebam que os super ricos estão ficando cada vez mais super ricos nesse governo de plutocratas, nessa oligarquia dessa figura bandida que é o Donald Trump. E é o seguinte, eu comentei ontem, eu fiz uma participação, fiz uma live no canal do Aquias Santarém, que está dodói. Então, Aquias, olha, um abração, que você se recupere o mais rapidamente possível. Então, a gente vai trocando figurinhas. Então, ontem no canal dele, eu comentei essa notícia aqui da coluna do Paulo Capelli. Mota e Alcolumbre entram no radar de Trump para possíveis sanções. Só que o seguinte, né? O que me chamou a atenção é que não tem fonte nenhuma. Enfim, alguém jogou essa questão lá para o Capelli, e o Capelli está tratando isso como uma matéria, como um fato jornalístico. Se acontecer isso, se Trump, de fato, determinar uma sanção contra o Alcolumbre e contra o Hugo Mota, a sanção, gente, será interpretada como uma sanção ao parlamento como um todo e ao Centrão principalmente, né? Além do Poder Judiciário ter ministros sancionados com a revogação de vistos, teríamos também o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aí, gente, é explodir a boca do balão, né? Aí é o seguinte, é tratar o nosso país com muito menos importância do que o governo americano trataria, por exemplo, um próprio Estado federado. Porque um governo norte-americano jamais teria forças para interferir no poder judiciário de um Estado e no poder legislativo de um Estado nos Estados Unidos. No entanto, eles acham que podem fazer o que quiserem por aqui, né? Isso vai, de fato, cada ato desse vai causar mais coesão aqui no nosso país. Mais pessoas de diversos campos vão se sentir atacadas por essas insanidades todas, né? E aí vem o despertar da besta. Dudu Bananinha está despertando muito dodói, porque ele andou pregando que o ministro Alexandre de Moraes, aliás, ele e o Paulo Figueiredo, né, que sofrendo sanções, que as suas esposas também sofreriam sanções, e eles falavam isso com a boca muito cheia, né? Eu resgatei aqui esse trecho aqui, vamos ver se dá para pegar, vamos lá. Global Magnitsky Act por violações de direitos humanos, vai ter todos os ativos dele no mundo inteiro congelados de qualquer instituição bancária que opere dentro dos Estados Unidos, que são todas, cartões de crédito, a proibição de negócio com qualquer empresa americana que impede ele de ter conta na App Store, na Google Play Store, usar Microsoft Teams, viajar em companhias aéreas, que quase todas têm base nos Estados Unidos, enfim, fazer negócio com qualquer empresa que seja americana, tenha sede nos Estados Unidos ou tenha de sua propriedade pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que e o Xandão não está se intimidando com isso, não. Está jogando o jogo, não caiu na armadilha, não mandou prender Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro terá cadeira cativa em alguma instituição prisional, né?
Alexandre vai sofrer essa consequência. Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com as suas empresas, seu escritório de advocacia também. Ou talvez no primeiro momento, né? Ou talvez num primeiro momento. O Dudu Bananinha até fez a emenda, né? A esposa pode ser sancionada logo no primeiro momento, né? Olha que felicidade. Juntamente. E, em seguida, dependendo da resposta das autoridades brasileiras, principalmente dos ministros do STF, eu acho que os próximos a serem sancionados vão ser o primeiro-ministro Barroso, como presidente da Corte, junto com o Paulo Gonet Branco, procurador-geral. Depois eu acho que na lista está o Gilmar Mendes, e as sanções vão gradativamente atingindo um a um até que... Que beleza, né? Que beleza, né? Agora, se isso não acarretar paralisação de processo, não vai dar em absolutamente nada, né? Aqui tem uma matéria dizendo por que a esposa de Moraes poderia ser sancionada também, e aí a gente acorda com... Quer dizer, Dudu Bananinha acordou com essa, né? Eduardo Bolsonaro disse que a STF bloqueou contas de sua mulher. Puxa vida, né? E aí, vejam só, agorinha mesmo, eu acabei de mostrar para vocês, agorinha mesmo, eles estavam advogando pela coisa importante de sancionar a esposa, né, do ministro Alexandre de Moraes. E aí, vejam só a mudança de comportamento. A esposa do Eduardo Bolsonaro tentou fazer uma movimentação bancária. Ela foi fazer a transferência e teve uma negativa do banco. E ela falou assim, mas eu não tenho processo, não tenho nada, o que está acontecendo? Quando foi ver, tinha uma ordem do Supremo Tribunal Federal, em sigilo, bloqueando as contas bancárias da mulher do Eduardo. Veja, nós já tivemos bastante sacanagem do Alexandre de Moraes. Nós já tivemos ele, por exemplo, indo contra a filha do Oswaldo Scrock. Mas, pelo menos, quando ele foi contra a filha do Oswaldo Scrock, o Oswaldo Scrock estava usando as contas bancárias da filha para arrecadação, o que quer que seja. E ainda assim, absurdo, defendi aqui com unhas e dentes os direitos dela. Mas Heloísa Bolsonaro nunca se envolveu em absolutamente nada relacionado ao Eduardo. Ô, trouxa, desculpa, tá, gente? Ô, trouxa, a mulher do Dudu Bananinha é sócia do Dudu Bananinha. Eles transacionam junto uma série de coisas, né? E é assim, quando um criminoso comete crime, muitas vezes tem pessoas ligadas ao criminoso que funcionam como uma espécie de laranja. Então, é muito comum se decretar o bloqueio de bens do criminoso e da Orcrim, que ele organiza, e que pode ter parentes também, né? Então, meu amigo, esperou o contato, e o contato veio. Agora é chorar, né? Inclusive é o seguinte, eu fico imaginando agora a pressão que o Dudu Bananinha deva estar sofrendo em casa. Se bem que ele está com muito dinheiro guardado, né? Dinheiro em dólar, né? O pai mandou muito dinheiro já. Vocês imaginem só, o Bolsonaro já mandou 2 milhões de reais para o Dudu Bananinha, já prevendo, inclusive, que ele poderia ter as contas dele bloqueadas aqui no Brasil. Porque senão não teria sentido estar mandando essa dinheirama toda, que ele converteu em dólar e está guardada lá em algum banco. Se tiver guardado num banco do Brasil, que eu não acredito, esse bloqueio vai atingir esses dólares no Banco do Brasil, lá nos Estados Unidos. Mas não, essa gente é muito espertinha quando se trata em mexer com dinheiro, eles têm expertise com isso há muito tempo. Agora, ele deve estar sofrendo a pressão da esposa dele, né? Muito grande. Né? Eu me lembrei aqui, só a título de curiosidade, gente, de um livro do Laurentino Gomes, 1889, onde ele conta, né, como foi a proclamação da República e como o Deodoro, que acabou sendo o primeiro presidente depois desse golpe que transformou a monarquia para a república, como ele só entrou nessa porque a esposa dele, a Dona Mariana, que é nome de uma rua em Botafogo, no Rio de Janeiro, autorizou, porque os conspiradores que queriam implementar a república no Brasil, o Deodoro não tinha nem noção exato do que era aquilo. Mas como ele era um militar, então queriam o Deodoro para ser o símbolo daquela mudança, um homem forte, enfim, na presidência do regime que estava se instaurando naquele momento ali. Então os conspiradores foram lá buscar o Deodoro, mas o Deodoro era muito adoentado, ele tinha uma série de enfermidades, e a Dona Mariana disse, olha, só vai sair daqui se ele estiver bem, se ele não estiver bem, ele não sai daqui. Aí vocês imaginam só, os conspiradores falam, nós não vamos conseguir implementar a república porque a Dona Mariana não quer deixar o Deodoro sair. Arrumaram um médico lá, fake, para mostrar para a Dona Mariana que o Deodoro estava legal, de saúde, e aí o Deodoro pôde ser levado para ali onde hoje é o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro,
para, com a sua espadinha em cima de um jeguinho, dizer que o Brasil estava implementando a República, né? Para vocês verem que uma mulher pode dominar um homem e o destino de uma nação. E pode dominar, inclusive, figuras que estão em maus lençóis, como a figura do Dudu Bananinha, que está agora sem poder mexer com grana via Pix, ele e a esposa, por conta do bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes contra a Orcrim do clã Bolsonaro, né? Filas estão andando, mais tarde eu volto aí que tem assuntos muito interessantes para conversar com vocês, tá legal? Um grande abraço, até lá, tchau!